Olá, pessoal, eu sou a Bruna Oi, gente, eu sou o Ícaro e esse é o Letras na Rede. e hoje a gente vai falar sobre Helena Ferrante. E também sobre o Domênico Starnoni. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre Helena Ferrante, que por si só já é um personagem que não conhecemos muito ou quase nada sobre. A autora se tornou muito popular nas últimas décadas, eu diria, mas principalmente nos últimos anos. Não só na Itália, de onde ela é, mas também no mundo todo e principalmente no Brasil. Ela escreveu a Tetralogia Napolitana, que vendeu mais de 10 milhões de exemplares no mundo todo. Só que a grande questão da Helena Ferrante, Bruna, é que não sabemos quem ela é de fato. É um pseudônimo e verdadeira autora por trás deste pseudônimo nós não sabemos exatamente quem é. Temos algumas dicas, algumas pistas, temos pesquisas até bem intrusivas sobre ela. E é interessante a gente notar que o pseudônimo nasceu em 1992 com o livro Um Amor Incômodo, que foi o primeiro livro em que apareceu a Helena Ferrante, e desde então ela tem diversos escritos, assim, contos, contos não, entrevistas que ela mesma escreveu, novelas, romances e até a tetralogia, que só de falar tetralogia eu já lembro direto da Helena Ferrante, nem penso em outras, assim. E essa questão da identidade, ela foi muito debatida e investigada, como eu falei há pouco, e algumas vezes até de forma intrusiva, assim, como eu vou falar agora. Então, as primeiras investigações foram mais simples, assim, tentavam ligar por conta das histórias a alguma autora italiana de mais uma certa idade, como a gente tem a imaginação de que ela seja quase uns 70 anos, quase 80 anos, então tentavam ligar autoras assim. Só que tem duas pessoas que foram muito ligadas a Helena Ferrante, que é a Anita Raha, não sei se fala em italiano assim, mas eu imagino que seja Raha, e o Domenico Starnoni, que são dois autores italianos. A primeira é uma tradutora, assim, principalmente tradutora, e o segundo é um autor. Por que eles foram ligados a Helena Ferrante? Bom, a primeira, a Anita, foi ligada após um repórter investigativo traçar os contratos e os royalties de leitura, de escrita, até essa pessoa, até a Anitta. Então, assim, os direitos autorais, o repórter investigativo pegou os direitos autorais e foi vendo, assim, através de de extratos bancários, em quem que chegava tudo isso. E ele acredita que seja na Anitta. E isso foi até bem criticado, porque foi uma bela invasão de privacidade. E também por esse desejo da gente querer saber quem é a pessoa de carne e osso que está escrevendo, ao invés de ficar satisfeito apenas com o livro. E o Domenico Starnoni foi ligado a Helena Ferrante porque uma universidade fez uma pesquisa, então pegou a obra da Helena Ferrante, organizou quais palavras são as ditas, quais expressões são mais usadas, como são as sentenças, e comparou com 40 escritores italianos. E no final, essa pesquisa concluiu que o mais parecido, o que mais chama atenção, é o Domenico Starnoni. E a grande questão disso tudo é que Anita Raha e Domenico Starnoni são casados. Então, assim, fica muito difícil negar, ou fica muito difícil não acreditar nessa teoria. Eu acredito que seja a Anita Raha e que ela e o marido escrevam de uma forma um pouco mais parecida, assim. Então, talvez por isso apareça. Mas a gente sabe muito pouco de verdade da Helena Ferrante. O que a gente sabe é, através de algumas cartas, assim, com coleções de escritos, que ela de fato seja de Nápoles, como a tetralogia napolitana, como as suas personagens. E ela seja uma escritora, tradutora e mãe. E é basicamente isso que a gente sabe de verdade ou de concreto. Mas também é importante salientar que a autora, ou o pseudônimo, a pessoa por trás do pseudônimo, sempre faça questão de dizer que ela é de fato uma mulher. E que quando dizem que o pseudônimo, por detrás do pseudônimo, possa ser um homem, ela diz que é para enfraquecer a literatura feminina, ou autoras mulheres, e ela diz que não. Eu, de fato, sou uma mulher, agora quem eu sou, eu não revelo. E E não é sei.
Só um comentário que tem muita gente, então, que acredita que eles escrevam a quatro mãos, né? Então, não é o Domênico ou Dominico, que eu já vi as pessoas falando das duas formas, né? Pode não ser ele, mas então ele e a esposa escrevem juntos, né? Então, parece que se tem uma necessidade de colocar um homem no meio, né? Então, uma mulher fazendo tanto sucesso e vendendo tanto tem um homem envolvido, né? Então, se não é o Dominico, ele tá ajudando, ele tá auxiliando, ele tá escrevendo também, né? E nessa questão dessa reportagem, né, que foram atrás para tentar descobriram, né, até que a Anitta tinha comprado algumas residências, tinha comprado casas, então, assim, realmente foi uma baita invasão de privacidade, né? E daí teve toda essa discussão, né? Por mais que as pessoas fiquem curiosas e a gente seja normal essa curiosidade, né? Da gente querer saber quem está por trás desse pseudônimo, a Helena Ferrante tem direito ao anonimato, né? Então, o quanto é válido toda essa investigação. E eu vi uma fala da pessoa que fez a reportagem, ela estava defendendo, né, a reportagem, no sentido de que se a Helena Ferrante vendeu tanto e ela escreveu e as pessoas compraram a obra dela, então os jornalistas têm o direito de ir atrás e tentar descobrir. E daí, enfim, ficou uma questão de ética jornalística aí, né, que, né, não sei, né, o quanto que realmente é válido ou não. Sim, e a curiosidade vem, acho que talvez muito por conta dos livros dela serem muito específicos de onde quem são as pessoas, em que bairro, qual a cultura. Então a gente pensa, não, eu quero saber quem é essa pessoa e por que ela fala sobre isso. Ao menos no meu caso é mais ou menos assim. Tanto que na tetralogia, que no caso a gente chama de tetralogia napolitana, que consiste em 4 livros, que é O Amiga Genial de 2011, História do Novo Sobrenome de 2012, História de Quem Foge e de Quem Fica de 2013, e A História da Menina Perdida de 2014, ficou conhecido como tetralogia napolitana porque os 4 romances tratam da mesma história, são continuações, e se passa em Nápoles, num bairro bem pobre de Nápoles, e algumas partes da Itália, mas num bairro bem pobre de Nápoles. Esse, assim, individualmente, essa tetralogia vendeu mais de 10 milhões de cópias, o que é impressionante, assim, tanto que ela chegou a Helena Ferrante pseudônimo. Foi para, assim, 100 pessoas mais influentes do mundo. E eu digo que eu penso que a tetralogia napolitana seja aquele característico Bildungsroman, Roman, ou Coming of Age, que é, assim, a história de amadurecimento das duas protagonistas. Posso dizer duas protagonistas? Sim, penso que duas protagonistas. Tanto a Lila quanto a Lenô, por mais que seja narrado pela Helena Greco. Eu imagino que tenha duas protagonistas, Bruna. Mas, assim, um resumo rápido e tentando não dar muitos spoilers, é que a série de livros conta a vida de 2 garotas muito inteligentes, principalmente no âmbito escolar, assim, mas inteligentes num todo, que é a Helena e a Rafaela Cerulo, que nós conhecemos geralmente como Lila, como um apelido. E desde a infância até a vida adulta, a velhice, através dos livros, a gente vê que elas tentam ir ali, vão para a escola, tentam ir bem na escola. Daí tem uma separação interessante entre as duas, uma vai para a faculdade, a outra não. Mas elas sempre, assim, tentam se reajustar à sociedade, mas é muito, de fato, a inteligência delas. O que marca bastante, assim, até uma coisa meio determinista, é a presença do meio quanto a elas, assim. Então elas vivem num bairro muito pobre, acostumado a muita violência física, abuso psicológico, e mesmo assim elas têm aquele refúgio nos livros, que elas gostam bastante de ler romances bem famosos, e esse bairro se encontra nos arredores de Nápoles. E, assim, nós temos diversos personagens, tanto que no início do livro assim, tem a lista dos personagens de quem são. E a primeira vez que eu li o livro, né, eu olhei assim, pensei, eu nunca vou decorar todos esses personagens. Não sei, 50 páginas depois eu já sabia todos. Já sabia quem era filho de quem, quem era mais rico, quem era mais pobre. É interessante também que tem classes sociais bem demarcadas, assim, nós temos os pobres do bairro, os muito pobres do bairro que sofrem mais violência, as pessoas mais abastadas do bairro que influem violência nessas pessoas, e daí pessoas fora desse circuito, assim, que estudaram, que têm condições de ter uma família rica e que saem desse bairro de Nápoles, estão na cidade de Nápoles ou em Roma. Então, assim, são muitos personagens.
são muitas camadas sociais e é divertido ver como elas se relacionam. Não sei se tu quer falar alguma coisa da tetralogia. Sim, mais um comentário pessoal, né? Se formou em torno da Helena Ferrante o que as pessoas chamam de Helena Fever, que seria a febre da Ferrante, né? Porque as pessoas ficaram muito enlouquecidas com a tetralogia. E eu não li na época que os livros estavam saindo. Então, depois eu li relatos das pessoas realmente muito angustiadas, esperando sair o próximo livro, né? E quando eu comecei a ler O Amiga Genial, que é o primeiro, eu já sabia que teriam mais 3 livros para ler. Mas o que eu pensei? Comprei o Amiga Genial, vou ler ele, vou ler outras coisas, né? Daqui a alguns meses eu leio o outro. Mas foi simplesmente impossível. Eu terminei de ler, eu li no Kindle, então imediatamente no que eu terminei de ler o Amiga Genial, eu já comprei o próximo livro e já engatei a leitura, porque para mim realmente foi viciante. Eu não sei como teria sido se eu tivesse que esperar os livros saírem, se eu tivesse lido na época, porque é uma experiência realmente muito diferente de leitura. Sim, é fantástica a leitura. E tu se sente... Tem várias partes na praia, assim, esqueci o nome da ilha, mas numa ilha italiana. E tu se sente lá, assim, tu sente o cheiro da areia, tu sente o cheiro do mar, tu sente o calor. É maravilhoso. A leitura é maravilhosa, assim. Então, estou recomendando. Não que o vídeo inteiro não seja uma recomendação, mas recomendando nesse momento. E uma questão muito interessante é que nós temos na tetralogia, a gente poderia ficar falando muitas horas, então a gente vai ter que fazer mais um resumo. Tem o Nino Sarratori, que tem um nome muito parecido com o esposo da Anita Raha, que é o Domenico Starnone. Que daí a Bruna tem muitas informações sobre ele. Um dos apelidos do Domenico é Nino, né? Então se faz essa relação, né? Que poderia ser uma referência da Helena ao marido da Anitta, né? E o Domênico, ele nasceu na região de Nápoles também, o que faz com que as pessoas seja mais um motivo, né, para que as pessoas façam essa relação entre os dois. E o Domênico, ele escreveu o que se chama de trilogia sentimental. Então, se a Helena Ferrante tem a tetralogia, ele tem uma trilogia. Só que, diferentemente da tetralogia napolitana, essa trilogia sentimental ela não tem uma ligação óbvia, assim. Não são as mesmas personagens, não tem uma mesma linha narrativa, assim. Mas é um conteúdo que pode se relacionar, mas tem muita gente que diz que é só uma jogada de marketing mesmo para que as pessoas comprem os 3 livros, que os 3 livros são os Laços, Assombrações e Segredos. Mas sendo uma jogada de marketing ou não, eu também, como o Ícaro, recomendo a leitura da trilogia napolitana, recomendo muito a trilogia sentimental do Domenico Starnone, porque ela é muito boa. E um outro motivo que faz com que as pessoas relacionem muito a figura da Helena com a figura do Starnone são 2 obras específicas: O Dias de Abandono, da Helena Ferrante, e O Laços, do Starnone. E agora o Ícaro vai falar um pouquinho do Dias de Abandono. Sim, e o Dias de Abandono, quando eu estava fazendo a pesquisa, eu até, assim, fiz uma relação que eu não tinha feito antes. Tem uma questão de tetralogia ali na questão... Na tetralogia tem várias separações, divórcios, casamentos, mas o peso da criação dos filhos e da família e o peso da mulher, assim, desempenhar todas as funções ao mesmo tempo, também está no Dias de Abandono. Então, assim, na tetralogia a gente tem uma pessoa... eu não queria dar spoiler, mas a Helena está querendo seguir a sua... A Helena está querendo seguir a sua vida profissional, que ela se descobre, assim, uma ótima profissional na profissão dela, que não queria revelar muito, mas ao mesmo tempo ela tem que cuidar dos filhos, assim. Então tem toda essa relação de sobra tudo para ela, assim. O ex-marido tem a opção de trabalhar, e só trabalhar. Chegar em casa, vai lá, janta, dorme. Acorda no outro dia, trabalha, janta, dorme. E ela não, ela quer seguir uma profissão que, sim, ela tem que ser criativa, ela tem que ter um tempo para pensar, mas ao mesmo tempo ela tem que cuidar dos filhos, assim. Então, tanto na tetralogia quanto no Dias de Abandono, a maternidade é muito interessante, assim, obviamente eu não vou saber falar da maternidade muito bem, mas a maternidade tem um foco muito importante nos livros da Helena Ferrante. Então, ser capaz de desempenhar a função
ser mãe e ser uma profissional ao mesmo tempo é muito complicado. Também no Dias de Abandono, que foi publicado em 2002, e que eu imagino, Bruno, antes da tetralogia era a obra mais reconhecida da Ferrante, assim. Então ele é de 2002, vem bem antes da tetralogia, e se trata basicamente da personagem Olga, que depois de 15 anos de um casamento estável, com altos e baixos, com qualquer relação, mas estável e sólido, o marido dela termina, assim, abruptamente. E a gente começa a partir daí e vai desenrolando, assim, a personagem se questionando o que aconteceu, a personagem tentando viver novas coisas e até que vai indo, e temos um final interessante até. Mas a principal para mim do Dias de Abandono é a figura do homem também, assim, um pouco mais relapso, mas a figura da mulher tendo que desempenhar todas as funções ao mesmo tempo. E não sei, Bruno, se tu alguma opinião sobre o Dias de Abandono? Eu gosto muito do Dias de Abandono. Eu acho que, claro, a tetralogia, a gente tem um envolvimento muito grande com as personagens, né? Porque a gente entra naquela história e é uma narrativa longa com esses 4 livros, né? Mas o Dias de Abandono é aquele livro que tu começa a ler, tu entra para dentro daquela história e parece que tu tá sentindo junto a dor da personagem, porque ele é um pouco visceral, né? Ele tem aquela narrativa que te deixa tensa, te deixa irritada, te deixa triste, te deixa com vontade de chorar, ele mexe muito contigo. E eu acho que essa questão das mulheres é muito importante, né? Porque, como a gente vê na sociedade, né? É muito mais comum o homem ir embora numa separação, quem na grande maioria das vezes fica com os filhos é a mulher, a responsabilidade fica para cima da mulher, então a gente consegue sentir todo esse peso quando a gente lê o Dias de Abandono, né? E como eu comentei antes, então, né? Por que faz, então, tanto essa relação do Dias de Abandono com o Laços? Primeiro, porque o Laços, ele também aborda o tema da separação, do divórcio. O Stallone já falou sobre isso e ele disse que não tem relação porque divórcio é um tema universal, que as pessoas no mundo inteiro se divorciam, se separam, que isso acontece, então isso não é um motivo para ligar as duas obras, mas as pessoas, acho que até nessa ânsia de tentar, né, descobrir a identidade da Ferrante, tentam fazer essa relação. E o que é... mas o Laços tem esse tema, né, em comum, mas ele tem uma estrutura bastante diferente do Dias de Abandono. O Laços, ele é dividido em 3 partes. E a primeira parte é a parte que mais se assemelha ao Dias de Abandono, que a primeira parte ela é composta por 9 cartas. E essas cartas são escritas por uma mulher que foi deixada pelo marido. Né? Então, essa mulher ela era casada há 12 anos, assim como no Dias de Abandono, um casamento relativamente estável, e o homem começa a se relacionar com uma outra mulher, uma mulher muito mais jovem, e ele vai embora. Eles moravam em Nápoles, ele vai para Roma viver essa paixão e deixa a mulher com os 2 filhos também, assim como a Olga do Dias de Abandono, a Wanda do Laços também tem 2 filhos e ela fica cuidando dele sozinha. Então é isso, toda a responsabilidade cai para cima da mulher, né? Do cuidado com os filhos. E essas cartas são muito interessantes, porque em alguns momentos ela está muito indignada, em outros momentos ela está triste, às vezes ela xinga esse marido, às vezes ela só quer tentar entender, ela pergunta por que tu me deixou, por que tu fez isso, às vezes ela quer descobrir sobre a amante, me conta o nome dela, me fala quem ela é. Então, assim, a gente vê vários momentos, né, dessa separação por essas cartas, né, vários momentos, assim, essa questão que se fala que às vezes a separação é um luto, né, vários momentos desse luto pelo qual a personagem passa nessas cartas. E essas 9 cartas, então, elas se prolongam por um período de mais ou menos 4 anos, que é o período que esse casal fica separado. Porque depois a gente vai descobrir que o marido retornou, ele voltou para casa. E a gente vai descobrir isso na segunda parte do livro. E a segunda parte do livro é muito interessante porque ela é narrada em primeira pessoa pelo marido. Então, muita gente vê essa segunda parte como se fosse, digamos, uma resposta ao Dias de Abandono. Tipo, no Dias de Abandono a gente viu a visão da esposa e no Laços a gente acompanharia a visão do marido, a visão do homem que saiu, né? Então, nessa segunda parte a gente tem essa narrativa desse homem
não necessariamente justificando, mas contando o que ele sentiu na época, por que ele saiu de casa, né? Como é que era a relação dele na época com a amante, com que se tornou, enfim, a namorada, com a esposa que se tornou ex-esposa, com os filhos, né? E é interessante falar também sobre o Laços, que uma coisa bastante importante é que, assim, o homem sai, além da falta de responsabilidade afetiva, né, com os filhos, ele também, ele quem sustentava a casa, né, então a mulher não trabalhava, porque esse, enfim, era um acordo do casal, e ele mesmo disse que na época, na Itália, as pessoas, era assim que as coisas funcionavam, né, mas ele também para de enviar dinheiro. Então a mulher se vê sozinha, cuidando dos filhos e precisando, não tendo dinheiro para pagar o aluguel, não tendo dinheiro para pagar as contas. Ela acaba tendo que sair de casa e morar de favor. Então ela tem que se virar com tudo, né? Então ela tem que cuidar, né, desses filhos de todas as maneiras, né? Então ela fica extremamente sobrecarregada. E outra coisa importante comentar é que essa narrativa desse homem, né, ela vai acontecer muito tempo depois. Eles já estão com 50 anos de casado quando ele vai narrar. Então, é realmente a memória dele sobre aquele período, né? Sobre aquele tempo, esses 4 anos, né? Ele comenta sobre outras coisas também, mas esse é o foco, né? Esse período em que eles ficaram separados. E daí depois a gente vai ter a terceira parte do livro, que essa terceira parte, ela é... ela seria a visão da filha, né? Então, como é que os filhos ficaram no meio disso tudo? A filha também contando essa história, acho que ela tem uns 45 anos, se eu não me engano, então também já são adultos, mas o quanto as marcas dessas coisas permanecem, né? Então, esse é interessante do Laços, né? Essa estrutura. Então, a gente tem essas cartas da esposa, que a gente vê só a visão dela sobre esse assunto, depois essa narração em primeira pessoa desse marido que saiu de casa e deixou a esposa e os filhos, e por fim a visão dessa filha já adulta, tentando relembrar como foi essa época, né, em que os pais estavam separados e quais foram as marcas que essa separação deixou na vida dos filhos, né? Que, como eu disse, não é simplesmente uma separação em que os pais se separaram, mas o cuidado com os filhos ali permaneceu, não. Ele saiu de casa, ficou muito tempo sem contato com os filhos, não teve mais o cuidado financeiro, então teve uma mudança de vida, mudança de casa, então não foi, se uma separação normalmente já abala os filhos, né, uma separação nesses moldes foi ainda mais complicada, né? Então, é por isso assim que as pessoas então fazem tanta relação do Laços com Dias de Abandono, né? Por ser essa história de separação e uma separação que não é amigável, né? Que ela acontece de uma maneira em que o homem, especialmente, faz as coisas de uma maneira muito errada, sem tomar cuidado, sem nenhuma responsabilidade afetiva, né? Com a esposa, com os filhos e com aquela situação. Isso. E também, assim, eu acho que por toda a obra da Ferrante a gente vê separações, a gente vê, e a gente tá lá naquele momento da separação, a gente vê o que acontece antes, o que acontece durante, quais as consequências, e também a gente vê muitos narradores que já estão mais velhos, ou muitos personagens que estão mais velhos, que a gente conhece quando eles eram crianças, e a gente vai indo pela vida toda. A gente cria uma relação afetiva também com os personagens, principalmente. Então, assim, sofre junto, deseja o mal de alguns personagens, mesmo que tu esteja errado, mas tu deseja o mal deles igual. E tu vai sentindo, assim, eu acho que o principal da Helena Ferrante é sentir. E, não sei, uma prova que ela afetou não, que ela causou essa comoção é justamente as adaptações. Então, a gente tem muitas adaptações. Eu digo muitas porque a Helena Ferrante não escreveu, assim, só 40 livros. Mas ela escreveu poucos livros, assim, e a gente vai vendo que as adaptações são recorrentes. Então, assim, a primeira foi em 95, assim, depois da Helena Ferrante lançar Um Amor Incômodo, em 92. A gente já teve um filme de 95, 3 anos depois, que é em italiano é L'amore molesto, não sei pronunciar, mas do primeiro livro. E depois, em 2005, a gente já teve Dias de Abandono, um outro filme. E recentemente a gente tem, assim, Amiga Genial, da HBO, que é uma série. Tá na segunda temporada, se não me engano, eu vi, assisti, gostei bastante. Assim, o Nino Sarratore é exatamente como eu imaginei ele, então achei maravilhoso. E vários outros personagens são parecidos, assim, muito parecidos com o que tu imagina eles. Alguns são diferentes, óbvio. Então, as duas protagonistas são muito boas de tu ver elas em carne e osso na tua frente.
e teria assim, cumprir os dois primeiros livros da tetralogia. Depois vai cumprir os outros 2 em algum momento, eu espero que sim, porque estou ansioso para ver o fim também nas telinhas. E da HBO essa. E a gente tem A Filha Perdida, que saiu o trailer faz uns 2 dias, eu acho, Bruna, que é da Netflix, e vai, em 31 de dezembro de 2001, vai sair na Netflix, mas vai sair no cinema antes. Aí eu não sei quando, porque não estou indo no cinema ainda. Mas tem A Filha Perdida, que tem, assim, um elenco muito bom, é da Maggie Gyllenhaal. E, não sei, tem Olivia Colman, Paul Mescal, Ed Harris, e parece muito divertido o filme também. E tem toda essa ambientação bem ferrante, praia, mar, relações familiares. E tem ainda que eu encontrei, A Vida Mentirosa dos Adultos, que vai sair também pela Netflix, mas foi anunciado há um bom tempo, talvez na época da pandemia, assim, no início. E eu não sei o que aconteceu depois, eu até pesquisei pelas últimas notícias, mas não achei muito bem. Então, assim, tem várias adaptações pra gente ver também. E eu vi só o Amiga Genial desses, e vou ver A Filha Perdida, assim, os mais antigos não sei nem como são. E esse último, não sei nem se vai sair, Bruna. Eu fiquei sobre a adaptação da Filha Perdida, ao mesmo tempo que eu fiquei muito animada com o elenco. Eu fiquei um pouco assim, porque eu acho que uma das coisas muito legais da Amiga Genial na HBO é serem atrizes italianas, né, atores italianos. Então me deu um pesar de não ser um elenco, né, italiano, assim, porque apesar de serem ótimos atores, né, eu fiquei com, sabe aquele pequeno incômodo, assim, mas eu acho que pode ser muito legal. E eu não, quando eu vi o trailer, eu não vi que era pela Netflix, achei que ia ser enfim, uma produção para o cinema, né? E quando eu vi que era para a Netflix, eu achei interessante no sentido de pensar que a obra da Ferrante realmente causa um impacto a ponto de um grande streaming como a Netflix organizar, né? E se propor a fazer uma adaptação. Então, achei isso muito legal. E esse livro que eu comentei de Starnone, Os Laços, ele também tem uma adaptação para o cinema, que inclusive abriu o Festival de Veneza de 2020. Então, é um filme, assim, que foi bem aceito, né? Foi um filme muito elogiado. E eu não consegui assistir o filme, pelo que eu dei uma pesquisada, tu consegue encontrar ele no YouTube Filmes, assim, mas acho que não é uma coisa tão de fácil acesso. Ele saiu esse ano, pelo que eu entendi, mas eu não consegui muita informação também. Então, não sei exatamente, mas eu acho que dá para achar o filme pagando por alguma dessas plataformas em que tu, enfim, aluga o filme ali, né, para assistir, fica com um determinado tempo ali com o filme disponível. Eu acho que sim, pelo que eu entendi, mas eu também ainda não consegui assistir. Então fica a nossa propaganda, o nosso incentivo, além dos livros, veja também as séries e os filmes. E tá bem atual, né, Bruna? Tanto que vai sair em 2021 pela Netflix, como tu falou, uma obra da Helena Ferrante. E eu acho que mais alguma coisa, será? Não, acho que é isso. Foi muito legal o nosso papo. Eu espero que vocês tenham gostado também. E espero também que tenha incentivado vocês, se vocês ainda não conhecem, a conhecer um pouco da obra da Ferrante, do Starnone, que são autores muito bons. E, para além de toda essa polêmica da identidade, as obras e as narrativas em si valem muito a pena. É uma ótima leitura e eu super recomendo. Sim, eu também, eu adoro. Eu comecei pela tetralogia. Comecem por onde vocês quiserem, porque é muito divertido e o principal é a sensação. Tu vai se apegar aos personagens e tu vai sentir muitas coisas que eles sentem também, e é ótimo. Então é isso, gente. Então tá. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as terças e sextas trazemos novos conteúdos para você. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @letrasnarede. Até mais!